O horrível assassinato de Jennifer Johnson chocou o povo de Pine Hill, um cenário encantador e sonolento. Um crime passional e de traição expôs o lado sinistro de vidas aparentemente perfeitas, destruindo o que parecia ser uma comunidade suburbana tranquila e unida. As vidas de dois casais, as de Mark e Jennifer Johnson e as de Daniel e Linda Garner, entrelaçaram-se de maneiras que acabariam por resultar em amor, desonestidade e assassinato. O respeitado arquiteto Daniel Garner era conhecido por sua personalidade cativante e sua união aparentemente ideal com a dedicada professora Linda. Os Garners eram os melhores amigos de Mark Johnson, um importante consultor financeiro, e de sua esposa, Jennifer. Além das férias de fim de semana e dos churrascos na vizinhança, os dois casais tinham mais em comum. Além disso, eles iniciaram um relacionamento voluntário de troca de esposas que inicialmente acrescentou novidade e emoção às suas vidas. No entanto, emoções perigosas ardiam sob a superfície deste modo incomum de existência. Sua esposa, Linda, estava bem ciente da fixação de Daniel por Jennifer, que se tornou uma fixação que o consumia. Sem saber das repercussões potencialmente fatais da sua escolha, Jennifer decidiu rescindir o acordo depois de perceber a profundidade das emoções de Daniel. Durante 10 anos, o casamento de Daniel e Linda Garner pareceu um exemplo de estabilidade e contentamento visto de fora. Daniel foi um arquiteto de sucesso conhecido por suas ideias criativas e natureza viva. Linda, a professora da terceira série, era muito amada pelos filhos e muito respeitada pelos colegas. Linda cuidou muito bem do jardim bem cuidado que cercava sua charmosa casa na Maple Street. Há 5 anos, Mark e Jennifer Johnson mudaram-se para Pine Hill, onde logo se tornaram amigos dos Garners. O consultor financeiro Mark sempre foi a vida da festa e era sociável e amigável. Jennifer foi igualmente apreciada por seu charme cativante e aparência deslumbrante. Quando os Johnson se mudaram, o bairro assumiu uma nova dinâmica e a sua ligação com os Garners cresceu a partir do respeito e dos interesses comuns. Em um jantar na casa dos Garner, o tema da troca de esposas foi levantado pela primeira vez. A discussão voltou-se para colaborações abertas, alimentadas pelo vinho e pelo espírito de experimentação. Para surpresa de todos, mais do que choque, a ideia gerou intriga. A ideia foi considerada mais seriamente ao longo das semanas seguintes, com todas as partes concordando com regras e limites para proteger as suas ligações principais. A reunião inicial foi estimulante, mas estranha. Mark e Linda mudaram de parceiro naquela noite, assim como Daniel e Jennifer. Embora tenha sido um evento emocionante e estressante, eles ficaram querendo mais. O que começou como uma experiência ocasional rapidamente se tornou uma rotina diária, dando início ao casamento. A princípio, o acordo pareceu eficaz. Ambos os casais pareciam mais felizes e próximos. Continuaram a participar em atividades sociais. Eles frequentemente planejavam festas e viajavam juntos. Eles guardavam o segredo para si mesmos e só falavam sobre isso em particular ou na privacidade de suas próprias casas. Houve uma sensação de entusiasmo provocada pela novidade do negócio. Durante algum tempo, parecia que tinham alcançado o equilíbrio ideal. Mas, com o passar dos meses, pequenos ajustes tornaram-se evidentes, especialmente no comportamento de Daniel. Ele ficou muito interessado em Jennifer e muitas vezes encontrava desculpas para passar um tempo sozinho com ela. Apesar de perceber sua crescente obsessão, Linda decidiu ignorá-la, esperando que fosse apenas uma fase passageira. Mark também não pareceu ver a tensão aumentando. Mal sabiam os outros que o interesse de Daniel por Jennifer estava se tornando algo mais complexo e perturbador. Ele estava pensando nela o tempo todo, revivendo suas interações em sua cabeça e querendo passar mais tempo com ela. O que começou como uma aventura agradável lentamente se transformou em uma obsessão que teria efeitos desastrosos para todos os envolvidos. O interesse de Daniel por Jennifer evoluiu para além da simples emoção. Tornou-se um vício que o consumiu. Ele não conseguia parar de pensar nela, lembrando-se de suas interações em jantares familiares e reuniões de negócios. Outrora sua paixão, seus projetos arquitetônicos agora pareciam ficar em segundo plano em relação ao seu desejo por Jennifer. Ele começou a procurar métodos para se aproximar dela, como trazer os Johnsons com mais frequência ou oferecer ajuda nas tarefas que Mark normalmente executava. Linda começou a perceber como seu esposo havia mudado. Inicialmente, ele atribuiu isso à excitação do seu novo modo de vida, mas rapidamente se tornou evidente que o interesse de Daniel em Jennifer ia além do consentimento mútuo. Quando eles não estavam com os Johnsons,
Ele ficava agitado e distante, e as conversas muitas vezes se concentravam nas preferências, peculiaridades e rotinas de Jennifer. Linda abordou Daniel uma noite, enquanto ele fazia um pedido depois do jantar. Ele reagiu defensivamente, descartando as preocupações dela como ciúme. Linda deixou passar, mas continuou a observá-lo atentamente para não perturbar o delicado equilíbrio que haviam criado. Quando ela percebeu que ele olhava para Jennifer durante os acontecimentos por mais tempo do que o necessário, suas suspeitas aumentaram. Jennifer também começou a notar a fixação crescente de Daniel. A princípio, ela ficou lisonjeada com a atenção dele, mas depois se sentiu desconfortável. Seus comentários tornaram-se muito pessoais e suas mãos mais possessivas. Ela falou com Mark sobre suas preocupações, mas ele a dispensou. O comportamento casual de Mark fez com que Jennifer se sentisse sozinha em suas preocupações, pois ela presumia que Daniel era simplesmente mais franco em seu amor. Uma escapadela de fim de semana para uma cabana à beira do lago foi um ponto de viragem. Para reacender o relacionamento e dar uma pausa na rotina diária, o casal organizou férias. Mas as férias simplesmente tornaram a obsessão de Daniel mais evidente. Mark e Linda ficaram para trás enquanto ele dominava o tempo de Jennifer e insistia em levá-la sozinho ao lago. Havia uma tensão perceptível e Daniel resistiu sutilmente às tentativas de Jennifer de se afastar. Certa noite, enquanto estava sentado perto do fogo, Daniel disse algo que foi longe demais. Ele falou em recomeçar, só os dois, e deixar tudo para trás. Surpresa e inquieta, Jennifer pediu licença e foi dormir cedo. Depois de ouvir a conversa, Linda confrontou Daniel mais uma vez. Desta vez, ele foi menos desdenhoso, mas ainda não admitia o quanto se sentia fortemente a respeito disso. Quanto mais Linda via o quão obcecado Daniel estava, mais frustrada ela ficava. Embora ainda amasse o marido, ela estava se tornando cada vez mais consciente da possibilidade de que seu casamento e sua amizade com os Johnson pudessem ser destruídos pela obsessão dele por Jennifer. As ações de Daniel simplesmente tornaram-se mais imprevisíveis, apesar das suas tentativas de intervir. Ele começou a seguir Jennifer fora das reuniões agendadas, participando de suas sessões de yoga e até mesmo fazendo aparições em seu local de trabalho, parecendo ser um visitante casual. O medo substituiu a apreensão de Jennifer. Ela contou a um amigo próximo, que sugeriu que ela ficasse o mais longe possível de Daniel. Jennifer estava determinada a assumir o comando, então rescindiu totalmente o acordo. Ao fazer isso, ele pensou, Daniel cairia em si e todos poderiam finalmente seguir em frente com este capítulo sem machucar ninguém. Daniel apareceu inesperadamente na casa dos Johnson uma noite, enquanto Mark estava em viagem de negócios. Na tentativa de evitar uma cena, Jennifer permitiu-lhe entrar, apesar da sua surpresa. Uma tensão silenciosa permeava o ar enquanto eles estavam sentados na sala de estar. Daniel disse que gostava dela. Horrorizada, Jennifer tentou argumentar com ele, apontando que o acordo deles nunca teve a intenção de ser mais do que uma emoção passageira e falando sobre um momento em que poderiam ficar juntos abertamente. O medo de Jennifer deu lugar à raiva à medida que as declarações de Daniel se tornaram mais contundentes. Antes de arruinar seu casamento e sua amizade com Linda, ele sabia que precisava parar com isso. Ela informou categoricamente a Daniel que o acordo deles havia acabado e que ele deveria respeitar os limites conjugais. Daniel, que estava claramente assustado, tentou dissuadi-la, mas Jennifer recusou-se a recuar. Jennifer ficou longe de Daniel durante os dias seguintes, esperando que ele mudasse de ideia. Linda, em quem ela confiava, ouviu com tristeza. Embora Linda quisesse apoiar Jennifer, ela também tinha uma devoção perversa por Daniel porque sabia que a obsessão dele tinha ido longe demais. Na tentativa de acalmar a situação, ele garantiu a Jennifer que falaria com ele. Mas a fixação de Daniel ficou mais forte. Ele começou a chegar ao local de trabalho de Jennifer, esperando por ela depois do trabalho e deixando mensagens de texto declarando sua devoção inabalável. Sentindo-se cada vez mais insegura, Jennifer tomou a decisão de confrontá-lo uma última vez, na tentativa de fazê-lo perceber a gravidade de seu comportamento. Eles se conheceram em uma área tranquila, longe de olhares indiscretos. Jennifer reafirmou que suas ações foram inadequadas e que o acordo foi rescindido. Ela implorou que ele fosse em frente e o deixasse ir. Daniel ficou desesperado porque não conseguia aceitar a rejeição dela. Ele disse que ela brincou com suas emoções e o guiou. Para manter a calma, Jennifer exigiu que eles se separassem e voltassem aos seus próprios casamentos. Linda seguiu Daniel até o parque sem que eles soubessem.
Enquanto assistia à partida à distância, seu coração batia acelerado. Ele viu a resolução no rosto de Jennifer e a agonia no rosto de Daniel. Embora Linda soubesse que esse encontro era inevitável, ela tinha medo do que aconteceria a seguir. O desespero de Daniel deu lugar à raiva à medida que a disputa aumentava. Pareceu uma traição pessoal quando Jennifer se recusou a ceder aos desejos dele. Ele a atacou verbalmente, xingando-a de nomes depreciativos e dizendo que ela havia arruinado a vida dele. Jennifer recusou-se a ter medo e resistiu à vontade de chorar. Uma onda de terror percorreu Linda enquanto ela observava das sombras. Ele estava ciente de que precisava intervir antes que as coisas se tornassem incontroláveis. Ela saiu de seu esconderijo e caminhou em direção aos dois, chamando Daniel com a voz trêmula. Daniel pareceu sair da raiva ao ver Linda e virou-se para ela com uma expressão de perplexidade e alívio. Aproveitando a distração, Jennifer saiu, determinada a ficar o mais longe possível de Daniel. Agora que ela e o marido estavam sozinhos, Linda tentou acalmá-lo. Embora ela tenha prometido a ele que encontrariam uma maneira de seguir em frente, no fundo, ela percebeu que isso havia mudado sua vida para sempre. A decisão de Jennifer de pôr fim ao acordo desencadeou uma série de circunstâncias inevitáveis e o caso chegou ao auge. Toda a extensão da fixação de Daniel e a profundidade do conluio de Linda logo seriam reveladas quando a poeira baixasse, culminando em um final devastador e violento. Daniel ficou inconsolável após a briga no parque. Ele ficou profundamente chocado com o aparecimento repentino de Linda e com a dura rejeição de Jennifer. Naquela noite, ele voltou para casa com uma onda de ressentimento, traição e desesperança passando por sua cabeça. Sentindo a tempestade crescendo dentro dele, Linda tentou acalmar sua mente acelerada, mas Daniel se recusou a se acalmar. O comportamento de Daniel tornou-se mais imprevisível nos dias seguintes. Ele alternou entre períodos de extrema raiva e profundo desespero. Ele largou o emprego e dedicou seus dias a refletir sobre as aparentes injustiças que havia vivido e a rejeição de Jennifer. Incapaz de contatá-lo, o aborrecimento e a ansiedade de Linda aumentaram. Ela estava ciente de que algo iria acontecer, mas não estava preparada para a mudança abrupta nas circunstâncias que ocorreria em breve. Pelo contrário, Jennifer foi inflexível em continuar. Ela manteve distância de Daniel para se concentrar em seu trabalho e em seu vínculo com Mark. Ela tinha medo da reação do marido e das possíveis consequências, por isso não lhe contou sobre a fixação de Daniel. Ao romper o relacionamento, ela acreditava que Daniel finalmente aceitaria a rescisão do acordo e a deixaria em paz. Daniel estava esperando Jennifer do lado de fora de sua casa uma noite, depois que ela chegou do trabalho. A visão disso fez seu coração afundar e ele se preparou para outra luta. Cautelosamente, ela se aproximou dele e o incentivou a sair, com a voz firme, mas suave. Daniel implorou que ela lhe desse uma última chance de confessar tudo, com os olhos ardendo de desespero. Sentindo que a conversa era inútil, Jennifer tentou passar por ele, mas Daniel agarrou-a pelo braço. Jennifer viu a loucura nos olhos dele e o seu aperto foi doloroso e forte. Ela lutou para se libertar, levantando a voz para exigir que ele a libertasse. Um dos vizinhos ouviu a comoção e saiu para investigar. Daniel largou Jennifer e fugiu ao ver a vizinha. Agradecendo ao vizinho, Jennifer, assustada e apavorada, entrou correndo. Na tentativa de encontrar uma solução sem chamar a polícia, ele ligou para Linda. Linda concordou em se encontrar com Jennifer no dia seguinte para conversar sobre como lidar com o comportamento cada vez mais errático de Daniel depois de ouvir a preocupação em sua voz. Linda conheceu Jennifer em um café próximo no dia seguinte. Jennifer descreveu sua interação com Daniel e sua crescente ansiedade pela segurança dele, ao mesmo tempo que parecia exausta e tensa. Linda ouviu atentamente, tentando pensar em algo para fazer. Jennifer teve certeza de que conversaria com Daniel e o ajudaria a perceber que o relacionamento deles havia acabado. Quando Linda chegou em casa depois da conferência, encontrou Daniel agitado. Sua voz era uma mistura de preocupação e raiva quando ele perguntou sobre o acontecimento com Jennifer. Sentindo-se preso, Daniel gritou com ela, dizendo que ela o havia traído ao ficar do lado de Jennifer. À medida que a disputa aumentava, Linda retirou-se para seu quarto, preocupada com sua segurança pessoal. Os pensamentos de Daniel escureceram naquela noite. Ele não conseguia entender que sua própria esposa estava contra ele e que Jennifer o havia rejeitado. Em sua mente perturbada, ele pensava que se livrar do que o estava machucando era a única maneira de melhorar as coisas. Ele chegou à conclusão de que ninguém mais poderia ter Jennifer se ele não pudesse.
Era uma noite clara e fresca quando Daniel chegou à residência dos Johnson. Eu sabia que Jennifer estava sozinha porque Mark estava fora da cidade. Por uma das janelas laterais, entrou no quarto onde Jennifer dormia. Sua raiva e desespero aumentaram quando a viram, feliz e inconsciente. Com uma mistura de ódio e amor passando por sua cabeça, ele pegou uma faca de cozinha e caminhou em direção a ela. Daniel estava de pé ao lado de Jennifer quando ela acordou, a faca brilhando na penumbra. Quando ela tentou gritar, o aperto firme e implacável de Daniel fechou sua boca. Ele silenciou seus gritos, esfaqueando-a no peito com a faca em um ataque de raiva. Daniel ficou ao lado de Jennifer enquanto sua vida desaparecia. Seus pensamentos eram uma confusão de sentimentos contraditórios. Daniel saiu da cena do crime com a mão manchada com o sangue de Jennifer. Ao chegar em casa, Linda o encontrou tremendo e ininteligível. Num momento de lealdade distorcida, ela decidiu ajudá-lo a encobrir o crime depois de perceber imediatamente o que ele havia feito. Todos os seus segredos e a vida que criaram estavam em jogo. Linda estava ciente de que eles teriam que tomar medidas rápidas e decisivas se quisessem viver. Linda rapidamente assumiu o comando da situação devido a um senso pervertido de lealdade e autopreservação. Depois de levar Daniel ao banheiro, ele disse-lhe para tirar a roupa e lavar o sangue do corpo. A seriedade de sua situação passou por sua mente. Ele estava ciente de que eles deveriam agir rapidamente para esconder o crime e salvaguardar a sua existência secreta. Linda juntou as roupas de Daniel e as colocou em um saco plástico enquanto ele tomava banho quente, a água ficando rosada em volta de seus pés. Ele teve o cuidado de remover quaisquer vestígios de sangue do chão por onde havia caminhado. Ela sentou Daniel depois que eles o limparam e o fez recitar todo o incidente. A voz de Daniel tremeu com o peso de suas ações, mas ele ainda foi capaz de dar uma descrição coerente, apesar de seu estado emocional. Linda elaborou um plano. Eles tiveram que se livrar de qualquer evidência que os ligasse ao crime e encontrar um álibi. Para ter certeza de que seu álibi era confirmado, ela ligou para um conhecido de confiança e disse-lhe que Daniel estivera com ela a noite toda. Então, esperando que o fogo destruísse qualquer evidência remanescente, ele dirigiu até um local remoto fora da cidade e ateou fogo nas roupas manchadas de sangue de Daniel e na arma do crime. Todos na área, incluindo os Garners, foram interrogados pela polícia. Apesar de estar claramente chateado, Daniel conseguiu evitar levantar suspeitas sobre Linda porque seu álibi bem elaborado permanecia sob investigação. Sem nenhuma evidência concreta ligando os Garner ao crime, a investigação pareceu estagnar. Tanto Daniel quanto Linda sofreram muito com os efeitos psicológicos do assassinato, embora inicialmente tenham conseguido evitar a polícia. Daniel ficou cada vez mais desconfiado, pensando que a polícia estava atrás dele. Ele se isolou em uma teia de arrependimento e ansiedade, distanciando-se de amigos e colegas de trabalho. Apesar de sua aparência calma, Linda sentiu o peso do segredo pesando sobre ela. Ele tornou-se extremamente vigilante, examinando cada troca e movimento em busca de sinais de que as pessoas ao seu redor pudessem suspeitar. Para os Garner, as semanas após o assassinato de Jennifer foram uma névoa de estresse e decepção. Para controlar a paranoia de Daniel e manter sua personalidade pública, Linda assumiu a posição de estabilizadora. Aliviada porque a polícia não parecia ter pistas firmes, ela ficou de olho nas notícias para obter atualizações sobre a investigação. Mas Linda percebeu que eles precisavam de mais do que um álibi para manter o disfarce. Eles tiveram que inventar uma história que desviasse a atenção de Daniel. Ele aconselhou Daniel a parecer mais chateado com a morte de Jennifer para que pudesse se adaptar à dor da comunidade e dissipar as suspeitas. Daniel interpretou o amigo enlutado em eventos sociais e reuniões de bairro. Seus olhos frequentemente se enchiam de lágrimas ao falar de Jennifer com um misto de carinho e tristeza. Devastado e precisando de esclarecimentos, Marcos parecia valorizar a compaixão de Daniel. Sem nunca suspeitar do papel do amigo na morte da esposa, a saúde mental de Daniel continuou a deteriorar-se e a sua culpa começou a manifestar-se sob a forma de alucinações e pesadelos. Ele começou a beber muito, na esperança de encontrar consolo nisso, mas encontrou apenas uma pausa momentânea. Linda o observava de perto e muitas vezes ficava acordada até tarde para garantir que ele não saísse de casa, temendo que ele confessasse bêbado. Daniel desmaiou uma noite enquanto estava sentado curvado sobre um copo de álcool. Ele disse a Linda que ela precisava confessar porque não aguentava mais a culpa. Na tentativa de manter a calma, Linda procurou freneticamente acalmá-lo. Linda sugeriu que saíssem da cidade por um tempo.
Esperando que a mudança de ambiente desse alguma serenidade a Daniel, eles viajaram para uma cabana remota nas montanhas. Eles foram capazes de traçar o próximo curso de ação durante o breve descanso da pressão constante da pesquisa, graças ao isolamento. Linda enfatizou o valor da confidencialidade deles enquanto estavam na cabana. Ele treinou Daniel até que ele pudesse responder sem hesitação, ensinando-o a lidar com interrogatórios policiais e encontros públicos. O desejo incansável de Linda de corrigir a sua história foi motivado pelo seu desejo de preservar o seu modo de vida e evitar o encarceramento. Os Garner voltaram para Pine Hill e continuaram suas vidas com um novo propósito. Daniel ainda estava preocupado com o que tinha feito, mas conseguiu parecer mais calmo. Para mantê-los acima de qualquer suspeita, Linda manteve o controle de seus contatos com a vizinhança. Mas começavam a aparecer fraturas em sua fachada. Rumores sobre o possível papel de Daniel na morte de Jennifer começaram a se espalhar quando amigos e vizinhos notaram seu aumento no consumo de álcool e seu comportamento imprevisível. Sempre atenta, Linda tentou acabar com a fofoca, mas percebeu que o tempo estava acabando. À medida que a investigação policial avançava, surgiram novas informações que apontavam para contradições no álibi de Daniel. A verdade estava mais perto do que nunca de ser conhecida e o mundo meticulosamente construído dos Garner estava prestes a desmoronar. O detetive Mitchell conduziu entrevistas separadas com os Garners e notou inconsistências em seus relatos. O estado emocional de Daniel parecia consistente com o de um amigo de coração partido, e o álibi bem construído de Linda manteve-se quando ela foi questionada. Mas Mitchell tinha a sensação de que havia mais nessa história. Com o passar das semanas, mais evidências surgiram. A fixação de Daniel por Jennifer foi demonstrada por uma série de mensagens de texto cada vez mais desesperadas que ele enviou, de acordo com a análise forense dos dados do seu telefone. Mitchell pressionou Daniel sobre as contradições em seu álibi e os detalhes de seu relacionamento com Jennifer, e o levou para mais interrogatórios. Apesar de seus esforços para manter a calma, Daniel manteve a narrativa que Linda lhe ensinara, mas sua inquietação e respostas evasivas apenas deixaram o investigador ainda mais desconfiado. A revelação de informações importantes por um vizinho marcou uma virada. Eles relembraram o comportamento peculiar de Daniel na noite do assassinato, quando viram seu carro estacionado perto da residência dos Johnson. A polícia conseguiu obter um mandado de busca para a residência de Garner graças a esse depoimento, as evidências forenses e as ações imprevisíveis de Daniel. Embora Linda tivesse limpado minuciosamente o piso, durante a busca, a polícia descobriu manchas de sangue e pedaços de roupas queimadas. A culpa de Daniel foi amplamente demonstrada por essas evidências incriminatórias, relatos de testemunhas e registros telefônicos. Linda percebeu que a fachada bem elaborada dos Garner iria desmoronar à medida que a rede se aproximasse deles. Ele estava ciente de que a única maneira de evitar uma longa pena de prisão era elaborar um novo plano que colocasse a culpa em outra pessoa e não em si mesmo. Linda e Daniel tiveram que enfrentar a dura realidade da sua situação enquanto a polícia os cercava. A verdade seria exposta de uma forma que eles nunca poderiam ter previsto, e as falsidades e enganos que antes os protegiam corriam agora o risco de serem desfeitas. O detetive Mitchell estava pronto para agir à medida que as evidências contra Daniel cresciam. Ele ligou para Daniel para questioná-lo mais detalhadamente, mas desta vez ele adotou um novo rumo. Ele listou todas as evidências que haviam adquirido, resultados forenses, depoimentos de testemunhas e registros telefônicos. Encurralado e incapaz de suportar a pressão, Daniel começou a quebrar. Mitchell insistiu, dando a entender que Daniel receberia uma sentença mais leve se falasse de maneira limpa. Daniel finalmente perdeu o controle porque não suportava a pressão de sua culpa e o questionamento constante. Ele descreveu sua fixação, o confronto e o ponto em que perdeu o controle ao admitir ter matado Jennifer. Mas Daniel também citou Linda em sua confissão, expondo sua cumplicidade no encobrimento do crime. Ele explicou como ela o ajudou a criar um álibi, limpar e se livrar das evidências. Vendo sua chance de saber toda a história, Mitchell prendeu Linda para interrogatório também. Linda inicialmente negou qualquer envolvimento quando foi apresentada a confissão de Daniel. No entanto, quando Mitchell descreveu as evidências da história de Daniel, Linda concluiu que não havia como escapar. Suas mentiras meticulosamente elaboradas finalmente foram desfeitas. Ela reconheceu ter ajudado Daniel e afirmou que suas ações foram motivadas por um senso de lealdade equivocado e pelo medo de perder tudo o que haviam trabalhado tanto para conseguir.
Pine Hill e arredores ficaram encantados com o julgamento de Daniel e Linda Garner. Repórteres e espectadores interessados lotaram o tribunal, esperando para ver como a terrível história terminaria. Linda, acusada de cúmplice de homicídio e obstrução da justiça, e Daniel, acusado de homicídio em primeiro grau, confessaram-se culpados das acusações. Daniel foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de libertação. Devido à sua ajuda na investigação e ao seu histórico impecável, Linda recebeu uma sentença menor, apesar de seu envolvimento no encobrimento. Ele recebeu uma sentença de 15 anos de prisão, com possibilidade de libertação após 10 anos. Embora continuasse a lamentar a perda de sua amada esposa, Mark Johnson, que teve que juntar os pedaços de sua vida destruída, encontrou algum consolo na justiça aplicada.